Agora sim, vamos falar sobre o Esquadrão, que joga contra o Palmeiras na Arena Fonte Nova, precisando urgentemente de uma resposta. O torcedor já não aguenta mais essa instabilidade, essa queda do tricolor no segundo turno do Brasileirão. Melhor campanha com 30 pontos conquistados, a 11ª, com 3 partidas seguidas sem vencer. A queda de rendimento do Bahia em comparação ao primeiro turno é gritante e o medo que o roteiro da última temporada se repita já afeta o torcedor. Aqui contra o Vasco é difícil, né? Contra o Palmeiras em casa também é difícil. Contra o Botafogo aqui é difícil. Contra o Flamengo em casa, que é o do dia 5, também é difícil. Então... Mas como explicar isso? Se é que existe alguma forma? Bom, alguns elementos podem estar contribuindo nisso. Nós começamos o ano com Pulga, Lúcio e Ademir. Nesse momento nós não temos nenhum dos 3. Mas antes, vamos relembrar o que aconteceu em 2024? É simples. Melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. 31 pontos, 9 vitórias. A euforia tomava conta e as expectativas eram as melhores possíveis. O que aconteceu? Um segundo turno pior do que em anos que foi rebaixado. Apenas a 13ª campanha. E o sufoco pela Libertadores foi até o fim do campeonato. Em 2025, o Tricolor tem a oportunidade de superar esse feito. Atualmente, a equipe já conquistou 30 pontos na primeira parte da competição. Aí você se pergunta, nós já estamos indo para a 25ª rodada? Bahia e Inter ainda disputarão a partida atrasada pela 14ª rodada, ou seja, a marca dos 31 ainda pode ser alcançada. O que não pode se repetir é o desempenho do segundo. O roteiro, infelizmente, tem sido parecido, com ainda mais fatores prejudiciais. Esse ano, o Tricolor disputou mais competições e tem sofrido com a fadiga e o alto número de lesões, o que comprometeu o rendimento da equipe. Fazem muita falta. Nós não temos um leque de opções. Além, a nossa primeira opção de base, que é o Juan Pablo, que é um jogador um pouco mais experimentado, está machucado já há muito tempo. Nós temos jogadores há 40, 60, 90 dias no departamento médico que fazem um pouco de falta para a gente, sim. Eu não posso dizer, os jogadores que estão aqui contribuem, mas alguns nós não temos, principalmente no setor ofensivo, nos faz muita falta. No domingo, os comandados de Ceni vão ter um desafio daqueles. O Brasileirão não dá folga e o terceiro colocado, Palmeiras, vem fazer uma visita, 4 da tarde, no mais tradicional que o futebol pode ser. E no fim de semana do Caruru, ficar em jejum não passa pela cabeça de nenhum torcedor. Hora de voltar a vencer e retomar os rumos no campeonato. É isso aí, é hora de vencer, Esquadrão, hora de retomar o bom momento, Eliseu. Claro que a gente tem dito isso durante muito tempo. Se você almeja alguma coisa, você tem que ter um elenco mais compatível. O Bahia não tem, você me acabou de dizer aí, o Caio Alexandre não tem um substituto para o Caio Alexandre da maneira que ele joga, a transição que ele faz de uma intermediária para outra intermediária. Porque quando o Caio Alexandre está jogando, o Everton Ribeiro fica mais folgado para jogar. Everton Ribeiro jamais vai marcar. Eu, quando joguei futebol anos atrás, eu não marcava. Eu só fazia jogar. Agora, marcar era o Baiaco, que era o cara, era a minha muleta no Bahia. Era o cara que marcava e eu jogava. O Everton Ribeiro é a mesma coisa. Você não vai botar o Everton Ribeiro para marcar. Não é a característica dele. Aí o Caio Alexandre não jogando faz muita falta, porque o Acevedo, jogador uruguai, que é um jogador de muita raça, mas é marcador, não sabe trabalhar com a bola. Então o que o Rogério disse aí é exatamente isso. As mudanças que ele tem que fazer, ele não tem mudanças compatíveis com o elenco do Bahia. Então se você almeja alguma coisa na frente, tem que melhorar, ou então você vai ficar aí brigando, talvez para entrar mais uma vez na Libertadores, talvez não diretamente, mas novamente com aquele play-off de Libertadores, ou então uma Copa Sul-Americana. Então, o jogador, quando eu não digo reserva, essa de reposição. É o cara que entra e muda alguma coisa. Foi o que o Cruzeiro fez contra o Bahia outro dia aqui. 2 mudanças que os caras fez no segundo tempo, mudou o jogo. Sim. Né? Então o Bahia não tem exatamente essas posições ainda compatíveis com aqueles que estão jogando. É uma desculpa que é verdadeira. Não é uma desculpa, né? É uma desculpa verdadeira que o Bahia está passando. Domingo, né, torcedor? Você acha que o Bahia é favorito? Claro que não é favorito contra o Palmeiras. Se acontecer uma coisa diferente, o Bahia pode ganhar. Mas, teoricamente, e dentro de uma própria prática do futebol que a gente tem assistido, o Palmeiras ganha do Bahia.
Porque o Palmeiras está disputando as primeiras posições. Tem um elenco de 30 jogadores ganhando 500 mil, 1 milhão por mês, né? Tem um bom treinador. Então, o favoritismo do Palmeiras, me desculpe a torcida do Bahia, é do Palmeiras domingo, não é do Bahia, não. O empate já pode ser considerado um bom resultado para o Bahia, porque todas as características do jogo do domingo. Eu gosto de ouvir o craque Eliseu falando, porque jogou bola, conhece muito, né? E passa pra gente essa sensação de que não é isso mesmo e tal, perfeito. Agora, cara amigo, só quero discordar uma coisa. O Bahia foi campeão em 88 e o Bahia não tinha essa verba toda, não. O Bahia tinha meia dúzia de jogadores, se tivesse meia dúzia, e conseguiu o título. E tem mais futebol, sim, futebol, mas o que eu... Peraí, o que eu quero dizer é o seguinte, o Rogério Ceni é um moço decente, educadíssimo, finíssimo, perfeito. Só que ele tem que aprender a falar o baianês. Ele tem que aprender a falar o que a torcida do Bahia fala. Não, mas meu time falta... Espera aí, falta todo... A gente sabe, sem Caio Alexandre o Bahia não joga, sem Jean Lucas o Bahia não joga. Claro, mas ele é um treinador, é para encontrar alternativa. Porque se for assim, ó, hoje eu não vou entrar em campo não, porque o meu time tá capenga. Peraí, não. Então eu não vou entrar em campo porque o meu time tá capenga. Não. Ele arruma jogadores, fases. Se não fizer a função daquele cara, mas pelo menos marque, dê conta do recado. Não concordo com isso, não. É muito fácil, Eliseu. O treinador vir para cá e dizer, não, porque o meu Caio Alexandre não pode jogar, Jean Lucas sim. E acabou o Bahia por isso? Acabou. Não, acabou não. Se fosse assim, o Mirassol não tem Caio Alexandre, Mirassol não tem Jean Lucas, só é o quarto colocado. Mirassol é o quarto colocado, Eliseu. Meu craque, com devido respeito aqui, meu craque. Mirassol é o quarto colocado e não tem esses jogadores. Então vamos argumentar. Meu treinador, Eliseu, o Rogério Ceni, você é muito bom, gosto de você, sou seu fã. Agora, isso aí, ó, é papo pra boi dormir. Você está enganado quando você bota o time de 88 como referência. Vou te explicar só uma coisa para você. Uma coisa é você ganhar o Campeonato Brasileiro com pontos corridos. Isso é uma coisa. E agora não são pontos corridos? Não, deixa eu te falar. Outra é mata-mata. O Bahia ganhou. Mas 88. Agora é pontos corridos, amigo. O pontos corridos, se você não tiver um elenco compatível, você não chega na frente. Você não tem como chegar. Então o Bahia nunca mais vai ser campeão? Eu acho que nesse momento não. Nesse momento, esqueça. Matou com alegria o torcedor. Mas não é. Eu estou falando, eu sou realista, eu não sou pessimista, eu sou realista. Mata-mata. O Santos foi campeão em cima do São Paulo há muitos anos atrás, com o Robinho, aquele pessoal, porque foi mata-mata. No Campeonato Paulista, o regulamento dizia o seguinte, o oitavo joga contra o primeiro. O oitavo foi o Santos, o São Paulo era o primeiro. E o Bahia e o Santos ganhou do São Paulo. Por quê? Porque ele classificou entre os 8 primeiros colocados. Tudo isso para defender o Rogério Ceni, dizer que ele tá certo. Não é defender, o que eu quero dizer é o seguinte, que pontos corridos é regularidade. Torcedor do Bahia estão lhe enganando, viu? É regularidade. E você não merece, não. Você tem a maior torcida de Nova. O torcedor do Bahia... Então não pode ser enganado, não. Eu acho que passa muito também. O torcedor inteligente do Bahia sabe que o Bahia não pode ser campeão na atualidade. Sim. Como é que vai ser campeão em cima de Flamengo e Palmeiras? Não existe. Tanto que domingo, se o Bahia conseguir um empate aqui, vai ser um excelente resultado. Mas o Bahia não tem o Palmeiras em São Paulo? Mas não interessa, mas eu estou dizendo no momento... interessa, amigo. Lá o Palmeiras é favorito e o Bahia ganhou. Mas jogou lá com o Everton Ribeiro, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas. Esses três não vão jogar. E vai jogar com menos 2 em campo? Não vai jogar com menos 2. Vai jogar com 11, rapaz. 11 contra 11, rapaz. Mas 11 contra 11. Eu acho que essa situação também passa muito. Não existe isso, pô. Pela questão de que você até bem pontuou, Emílio, de que o Bahia, se não tem esses jogadores criativos, poderia ter alguém pra marcar, mas Ceni já falou que não abre mão desse estilo de jogo. Então ele vai tomar pau. Diga logo pra você, não vai pro estádio não, porque a gente vai pra continuar a tomar porrada. Essa discussão saudável com o nosso querido Emílio Pinto, falar da minha Copa, aproveitar, viu, Willis, se você me... Aliás, antes da sua Copa, que é mais importante, do mundo, não. Deixa eu mandar um abraço aí pro nosso amigo Nelson Góes. Nelson, um beijo. Aniversariando hoje, aniversário... Um abraço, Nelson, um abraço pra você, gente boa. Olha, eu tô fazendo uma Copa de futebol com as empresas da construção civil, o Futebol 7, o Society. O campeonato de Society cansa mais do que o campeonato de 11, sabia? Você está toda hora com a bola ali. Um evento com as construtoras, queria agradecer a Demi pela confiança de depositar em mim, nosso Cláudio, a nossa Márcia aí que é executiva aí da ADEME, né? O nosso Daniel Sampaio da OR também, que nos ajudou muito nesse projeto, acreditando nesse projeto. Então, vamos ter um campeonato com as maiores construtoras aqui do estado da Bahia. O campeonato começa agora no dia 8 de outubro e lá tem Everton Ribeiro, viu? Tem Caio Alexandre, tem todo mundo. E por que não é para jogar na Fonte Nova? Vamos aproveitar então. Não aguenta não. Um abraço pessoal da ADEME, pessoal da Construção Civil, um abraço para todos vocês, muito obrigado aí
por acreditar nesse projeto vitorioso que a gente vai ter agora a partir do mês de outubro. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Maravilha. Vamos aproveitar então que a gente está falando sobre esse Bahia e Palmeiras domingo para ver como é que tá a preparação das duas equipes. O Palmeiras vem embalado e o Tricolor precisa dar uma resposta. O jejum continua. Com a derrota para o Vasco, já são 5 jogos sem vencer um time de Série A, com 1 empate e 4 derrotas. Uma sequência que tirou o Tricolor da Copa do Brasil e do G4 do Brasileirão. Em São Januário, o Bahia até tentou reagir. Saiu na frente, mas depois da expulsão de Jean Lucas, nada mais funcionou. O Vasco tem um bom time. A arbitragem não foi uma arbitragem igual para as duas partes e nós tivemos algumas desatenções e com um a menos, repito, tentamos suportar, tentamos nos manter no jogo no 2-1 e infelizmente, além de tudo, ainda conseguimos um gol contra. O elenco tricolor volta aos treinos nesta sexta em busca de uma virada de chave, mas terá pela frente o Palmeiras, terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista da Libertadores. Invicto a 10 jogos, o Alviverde vem no embalo dupla Flaco Roque e tem 15 gols marcados nas últimas 10 partidas. Tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. Mas eu não posso só falar desses dois jogadores sem falar daquilo que é a energia da equipa, não só dos que jogam, mas que também não jogam. Mas falar de quem não joga para Rogério Ceni é um dor de cabeça. Além de Jean Lucas, que está suspenso, o técnico deve seguir com 7 desfalques por lesão contra o Palmeiras. A única novidade na relação vai ser Ademir, que deve começar no banco de reservas. E mesmo com tantas baixas, a cobrança está cada vez mais alta. Esse momento de oscilação também passa muito pelo Rogério Ceni. Eu acho que mesmo com o desfalque ele tem cartas ali, pode usar a base para conseguir uma solução diferente. Agora vamos torcer que o time volte a jogar bem e encontre o caminho do triunfo novamente, né? O Bahia é time de nação, é time de massa e a massa vai empurrar o Bahia pra gente sair daqui com a vitória. Opa, com o triunfo.